Você de Uberlândia, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a Rede Legislativa. Fique atento aos novos canais. A Rede Legislativa é transparência e informação. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais e antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Programa Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo tem como objetivo promover a capacitação de agentes políticos e a educação para a cidadania, na busca do fortalecimento do poder legislativo local. Em nosso programa de hoje, iremos falar sobre o papel da Defensoria Pública na sociedade atual
e o mutirão Direito de Ter Pai. No Brasil, é difícil encontrar alguém que não conheça ao menos uma pessoa que não tenha o reconhecimento do pai. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do genitor na certidão de nascimento. A realidade assustadora confronta o fato de que o afeto familiar é uma marca importante no desenvolvimento e crescimento da pessoa, por meio da afetividade criada por laços sanguíneos ou não. Ter nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança e do adolescente, garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O registro assegura direitos tais como o recebimento de pensão alimentícia, regulamentação de convivência e direitos sucessórios. Esses e outros assuntos será o tema de hoje. Nossos convidados são o coordenador da Defensoria Pública em Uberlândia, graduado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Civil, também pela UFO, e mestre em Resolução Adequada de Conflitos pela Universidade Estadual de Minas Gerais, Dr. Cleiton Rodrigues Sabino Barbosa. Seja muito bem-vindo aqui nesse debate de hoje. E também está conosco o defensor público do Estado de Minas Gerais, com atuação em Uberlândia, graduado também pela Universidade Federal. Junto com outros defensores públicos da comarca de Uberlândia, idealizou o projeto Mutirão das Famílias, que busca a regularização civil das famílias, bem como o fortalecimento do núcleo familiar. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Orlan Pires Rezende. A todos vocês que nos acompanham pela TV Câmara, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos e que seja uma tarde proveitosa e de muitos conhecimentos. Nossos convidados irão retirar a máscara, mas lembrando que todas as medidas de biossegurança e sanitização foram tomadas em virtude do Covid-19. Boa tarde a todos. Agradecer o convite da Escola do Legislativo. Falar de Defensoria Pública na Casa do Povo é sempre um prazer. Todos os projetos da Defensoria Pública, a gente faz questão de, primeiramente, vir aqui na Câmara Municipal para que as pessoas tenham conhecimento, né? Como professor, a gente também gosta de destacar a importância do Poder Legislativo. E a Defensoria Pública, ela cresceu muito nos últimos anos, em função, principalmente, das parcerias que a gente fez. E a Defensoria... A explicação no começo do programa de qual que é a função do vereador, ela é muito importante, porque as pessoas às vezes não sabem qual que é a função do vereador. E o programa ele começa explicando o que não é a função do vereador. E a gente percebe que às vezes falta essa informação para a população. Muito embora a Defensoria Pública seja estadual, a Câmara Municipal sempre entendeu que as pessoas moram em Uberlândia e elas querem resolver o seu problema onde ela mora. Então, há 22 anos, eu e o Dr. Fernando somos defensores públicos e a gente há 22 anos tem batalhado pelo crescimento da Defensoria Pública. E aqui na Câmara Municipal sempre foi um lugar que a gente teve um acolhimento de entender as nossas pretensões, porque elas são sempre voltadas para atender a população em situação de vulnerabilidade. Falando especificamente de Defensoria Pública, muitas pessoas ainda confundem, talvez porque falta explicação nossa, de defensores públicos, do que é Defensoria Pública. Por isso que é tão importante essa escola do Legislativo para falar de alguns assuntos, dentre eles a função do próprio vereador. A Defensoria Pública, a principal função dela, na minha visão, o doutor Fernando depois ele pode complementar, é a questão de, ela tem a obrigação de tentar resolver problemas de forma extrajudicial, ou seja, é muito comum as pessoas entenderem, quando tem um problema, de levar aquilo para o judiciário. O maior problema no Brasil e no mundo hoje do Poder Judiciário, aliás, do sistema de justiça, do Poder Judiciário especificamente, é a morosidade, é a demora com que essa resposta é dada para o cidadão. Então, no mundo inteiro, existe uma série de movimentos para você tentar resolver os problemas de forma extrajudicial. E, dentro do sistema de justiça, é a Defensoria Pública que tem essa obrigação de tentar resolver o problema sem uma ação judicial.
E, sabendo disso, a gente sempre procurou o Poder Legislativo para criar instrumentos para que a gente tivesse cada vez mais condições, mais possibilidade de realmente resolver esse problema de uma forma extrajudicial. O Dr. Fernando ele vai aprofundar um pouco mais daqui a pouco nos nossos projetos extrajudiciais. São muitos projetos na Defensoria Pública como no Estado todo, e 2 deles começaram aqui em Uberlândia, né? O doutor Fernando vai entrar em detalhe daqui um pouco do mutirão do direito a ter pai, que está acontecendo nesse momento aqui em Uberlândia, em mais 37 cidades de Minas Gerais, e a gente sempre buscou esse caminho da questão extrajudicial. Quando a gente, para as pessoas em casa entender um pouco mais a função da Defensoria Pública, o papel dela hoje no sistema de justiça, você tem, dentro do sistema de justiça, você tem o advogado particular, você tem um advogado privado, você tem o promotor de justiça, você tem o juiz e você tem o defensor público. Então, é muito comum as pessoas acharem que defensor público é advogado. Defensor público não é advogado. Eu, por exemplo, quando eu tenho alguma questão jurídica, doutor Fernando, a gente tem que contratar advogado. Nós não somos advogados, nós somos proibidos de advogar. Então, é parecido, mas é diferente. Por isso que é importante a gente, às vezes, explicar, como vocês explicaram, o que é que o vereador não pode fazer e o que é que o vereador pode fazer. Então, o defensor público, ele não é advogado. Dentro do sistema de justiça, repetindo para ficar mais didático, você tem, dentro do sistema, porque nós temos um sistema de justiça que tem advogado particular, privado, juiz, promotor, juiz e defensor. Dentro do Estado, dentro da estrutura do Estado, nós temos o juiz, promotor e defensor público, dentro da estrutura do Estado. Essa é a estrutura. O advogado, aí cada um tem sua opinião, eu como professor, eu acho que a profissão mais complicada que tem dentro do sistema de justiça é a do advogado. E principalmente do advogado particular, porque ele tem que ser bom todos os dias, sempre. Um servidor público, que é o meu caso, doutor Fernando, promotor, juiz, existe uma coisa que é um pouquinho complicada, que é um tal de concurso. A gente vai dar posse agora, dia 29, para 28 defensores públicos. Nós tivemos mais de 10 mil candidatos para 30 vagas. Mas depois que você passa num concurso, ou você tem ética, você tem compromisso com o seu serviço, ou você vai poder ser um tanto quanto relapso e vai ser difícil ter algum problema. Agora, o advogado privado, não, ele tem que ser bom todos os dias em várias áreas. Mas isso é para deixar claro que, como defensor, eu não me sinto de forma alguma melhor do que qualquer pessoa, advogado público ou privado, mas é apenas para ficar claro para a população essa diferença. Então, dentro do Estado, tem o juiz, tem o promotor e tem o defensor. A defensoria, dentro como sendo parte do Estado, foi incumbido à defensoria, como eu disse no começo, essa obrigação de enxergar o problema numa visão de conciliação, de mediação. É o que a gente chama hoje de resolução adequada de conflitos. Porque quando a pessoa tem um problema, se ela automaticamente leva aquele problema para o judiciário, dentro do judiciário é criado um cenário que não é propício à conciliação. Porque quando aquele problema é levado para alguém, essa pessoa vai levar o problema para o judiciário, ela já leva aquele problema um pouco mais forte do que o problema aconteceu, porque ele quer convencer uma pessoa que ele está correto. A outra pessoa faz a contestação, então um problema que já era grave, ele se torna mais grave. Na defensoria, já é obrigação nossa, e é o que a gente faz diariamente, quando o problema chega, a gente tenta, num primeiro momento, a mediação, que é uma coisa um pouco mais complexa, e depois a gente parte para uma tentativa de conciliação. Essa visão do direito é uma visão que é a visão mais moderna do direito, é de você resolver, porque as partes, o que o defensor tenta ser é um facilitador para que as pessoas que estão com o problema, elas entendam se elas erraram, quando elas erraram, e a nossa ideia é construir a solução que elas mesmas aceitem. Porque quando você leva um problema para o judiciário, a decisão que ele vai dar, ela pode desagradar tanto o autor quanto o réu. E se as pessoas não internalizam, não se convencem do acerto daquela decisão, o problema pode se agravar. Então, o papel principal da Defensoria Pública hoje, nessa sociedade, é a gente fazer com que a sociedade tenha um caminho
é mais propício à conciliação, à mediação. Quando isso é feito, a lei nos dá o poder de, o acordo que é feito pelas partes, o defensor público ela apenas referenda o acordo e torna aquilo um título executivo. Para a pessoa que está em casa, às vezes não é formado em direito, entender um pouco melhor, às vezes você entra com uma ação contra alguém na justiça, a morosidade, né, a demora é o problema maior que nós temos. Isso pode levar, só para outra pessoa saber que entrou com a ação, pode levar vários meses, aí depois tem a contestação, e depois de 2, 3 anos vai ter uma decisão do juiz. Essa decisão, que pode não agradar nenhuma pessoa, ela não é, porque depois que a pessoa entrou com uma ação, ela vira um número. Ela é mais um número de um processo que está lá no judiciário. O que a gente tenta dentro da defensoria é enxergar o problema na perspectiva da pessoa que está vivenciando o problema. A nós, doutor Fernando também já deve ter feito alguns júris, eu fiz um júri uma vez, e quando você vê o júri, a impressão que dá é que uma pessoa matou a outra em função de um maço de cigarro. Mas quando você vai entender o problema, eles tiveram um problema durante toda uma vida, e o que levou a matar foi uma série de problemas que já tinha tanta raiva que, em função do maço de cigarro... Então, isso é muito comum na nossa vida. Às vezes, de um problema da forma com que a gente fala, a hora com que a gente fala. Às vezes, a gente fala a coisa certa da forma errada ou na hora errada. E quem está dentro do problema, às vezes, não enxerga o problema tão bem quanto quem está fora do problema. Então, para nós, defensores, que temos essa obrigação e temos formação de tentar entender o problema numa visão desapaixonada e tentar fazer com que as pessoas enxerguem a solução para elas mesmas, esse é o principal função da Defensoria Pública. E na visão do Estado, para o Estado, quando a Defensoria atua e consegue fazer a conciliação, do ponto de vista humano, que é a pessoa mesma construir a solução, isso é muito importante, porque ela resolve o problema dela interno, uma paz de espírito, porque ela encontrou uma solução que é boa para ela e para a outra parte. A gente só vai ajudar nessa construção. E para o Estado é muita economia financeira de dinheiro, porque quando o Estado paga, o Estado que mantém a Defensoria Pública, e gasta muito dinheiro com Defensoria Pública, é o Estado que mantém o Ministério Público e gasta muito dinheiro com o Ministério Público, é o Estado que mantém o Judiciário e gasta muito dinheiro com o Judiciário. Então, quando a gente resolve na Defensoria Pública, esse problema, do ponto de vista econômico também, é resolvido lá. Você não vai precisar usar a estrutura do Ministério Público, do Judiciário. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico, é uma importância muito grande essa abordagem nossa, que a gente tenta fazer, geralmente com um índice de aproveitamento bastante razoável, quando a gente consegue encontrar outra parte, e de fazer essa conciliação, e de depois apenas referendar esse acordo que foi feito pelas próprias partes. Então, na minha visão, esse seria o principal ponto da Defensoria Pública dentro do sistema de justiça, para as pessoas entenderem, né? Ou seja, a Defensoria ela é o Estado, ela é uma parte do Estado que tem essa incumbência de resolver problemas sem ação judicial. Mas, se o acordo, por algum motivo também, ele não é feito, a Defensoria também entra com ação judicial. Na área de saúde, nós temos aqui em Uberlândia especificamente, nós temos atuação na área de família, nós temos atuação na execução penal, nós temos atuação na área de saúde, nós temos atuação na área de violência contra a mulher, nós temos atuação na área criminal, ou seja, é uma atuação vasta em Uberlândia, sempre atendendo aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas em relação a essa questão da vulnerabilidade, quem a gente atende, o doutor Fernando vai falar para a gente com muito mais propriedade. Estou à disposição de mais alguma informação que seja necessária e passo a palavra ao meu amigo, doutor Fernando Orlando. Boa tarde, doutor Cleiton. Boa tarde a todos da Escola do Legislativo. É um prazer, né, esse convite para a Defensoria Pública. O doutor Cleiton já disse muito bem no início. Todos os nossos projetos, a Defensoria Pública, o primeiro local em que ela divulga esse projeto é a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal, ela representa o povo. E a Defensoria nada mais é também do que a Casa do Povo. Então, as parcerias feitas entre a Defensoria Pública e o Poder Legislativo foram sempre muito profícuas, foram muito proveitosas para a Defensoria Pública e, sobretudo, para o cidadão carente, que é o nosso fim último, não é? A Defensoria Pública em Uberlândia,
Dr. Cleito disse bem, nós já estamos aqui há 22 anos, ela possui a missão constitucional de levar ao cidadão não só o acesso à justiça, mas o acesso aos seus direitos, né? E como disse de novo muito bem o Dr. Cleiton, o judiciário ele deve ser entendido para a população como último recurso, né? Tudo aquilo que pode ser resolvido fora do judiciário, assim o deve ser. E a Constituição Federal e as leis orgânicas da Defensoria Pública incumbiram a Defensoria Pública de fazer, de mediar, de conciliar as pessoas antes de se entrar com essa ação judicial. E é interessante que a Defensoria Pública também, como a Escola do Legislativo, ela possui a missão e a função de educar em direitos, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, e a razão de existir da Escola do Legislativo, é justamente a educação, nas mais amplas áreas da vida de uma pessoa, né? Hoje nós estamos aqui para levar um pouquinho de informação / educação às pessoas que estão nos assistindo, de como funciona a Defensoria Pública, quais são os projetos desenvolvidos pela Defensoria Pública, em quais áreas a Defensoria Pública atua. E isso é muito importante, porque quem nos assiste pode ter essas dúvidas. E mesmo nós que estamos no meio jurídico temos essas dúvidas, né? O que um procurador faz? O que é a diferença entre um procurador federal e um procurador da República? Não é? Qual a diferença entre defensor público e advogado? O que faz a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública Federal? Quais são as diferenças? Quais as ações são levadas à Defensoria Pública Estadual? Quais são as ações levadas à Justiça Federal? Não é? Por que não existe Defensoria Pública Municipal? Por que não existe o juiz municipal? Né? Por que o município não tem o Poder Legislativo Municipal? Por que então não tem o Poder Judiciário Municipal? Isso é muito importante para que a população saiba e entenda o que acontece e quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E, voltando para a Defensoria Pública, quando nós iniciamos a nossa atribuição aqui em Uberlândia, e o Dr. Cleito e mais vários amigos da Defensoria Pública viemos para cá há 21 anos, né? Estamos defensores públicos aqui em Uberlândia há 21 anos, nós sonhávamos com a Defensoria Pública atuante, itinerante, que buscasse realmente fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E quando nós viemos para Uberlândia, a Defensoria Pública ela ainda era muito aquém do que ela é hoje, né? Por uma série de limitações orçamentárias e de número de defensores e de profissionais e funcionários administrativos. Hoje a Defensoria Pública ela está, ao passo de 21 anos atrás, ela está totalmente, em vista de 21 anos atrás, estruturada, não é? Hoje nós temos um prédio muito bom ainda aqui alugado, estamos correndo atrás da construção da nossa nova sede, né? Mas hoje já temos funcionários administrativos, hoje somos 27 defensores públicos em Uberlândia, deveríamos ser 38 e por conta disso não atuamos em várias áreas, mas mesmo assim nós temos o prazer, e eu acho que essa é a mesma opinião do Dr. Cleito, de trabalhar com defensores públicos vocacionados. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar com amigos nossos, amigos e amigas, defensores e defensoras públicas, que são vocacionados e que nasceram, e a gente pensa que isso é até uma missão divina, para ajudar o próximo, não é? E a gente sempre brinca lá, porque a caridade é um mandamento, né, bíblico. E nós somos pagos para fazer caridade, para fazer o bem, para levar esperança àquelas pessoas que às vezes já estão totalmente descrentes na vida, no próximo, na sociedade, na justiça, e a gente tem essa oportunidade de levar esse fio de esperança, essa palavra amiga e às vezes esse consolo a essa pessoa.
Isso, e aí eu estou do lado do Dr. Cleiton, e nós somos testemunhas um do outro, nós fazemos isso com o máximo prazer, né? Nós nascemos para sermos defensores públicos, tanto que depois que nós fizemos concurso, nós não pensamos em outra coisa a não ser estruturar a defensoria pública, que precisa ainda de muita estruturação, né, orçamentária e etc. Mas nós fizemos a nossa parte, e a nossa parte foi dar celeridade às pessoas, a resolução dos conflitos das pessoas que buscam a defensoria pública. E aí, em 2009, nós idealizamos, porque naquela época nós éramos, e ainda somos, obviamente, muito procurados por mães que não tinham o reconhecimento da paternidade de seus filhos. Em Uberlândia, são registradas, em média, de 60 a 80 crianças todos os meses sem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, no meu ponto de vista. Por quê? Primeiramente, pela irresponsabilidade sexual desse pai e dessa mãe, que, praticando, né, o ato sexual, obviamente, eles não pretendem o filho, né? Não pretendem gerar um filho, mas mesmo assim não fazem a prevenção necessária, né? E aí gera-se uma vida que não pediu para nascer, né? Numa família que não existe, porque esse pai e essa mãe eles são namorados, ou seja, eles não têm uma família constituída, eles não pretendem constituir uma família nesse momento, os dois, nesse momento da vida, e essa criança que não pediu para nascer, nasce. Normalmente vai ser cuidada por uma mãe muito guerreira, e as mulheres têm esse condão de ser muito aguerridas nas coisas, né? Na minha opinião, muito mais que nós homens, mas também de uma jovem, de um adolescente no meio da formação educacional, às vezes que não tem trabalho ainda, que mora com os pais, que e vai ser muito julgada e discriminada pelos amigos, pela família, e não tem, sobretudo, o amparo daquele pai, não é? E ela vai gerar esse filho sozinha, tanto que dá à luz e registra essa criança sem o nome desse pai. E essa mãe procura a defensoria pública, e procuravam muito a defensoria pública, né? E aí uma ação de investigação de paternidade, nós entrávamos na época, ela dura em média 2 anos, ou seja, a criança já contaria lá com 2, 3 anos, se a mãe procurasse isso, a defensoria pública, nos primeiros meses de vida dessa criança. Então a criança já contaria com 3, 4 anos de idade, sem reconhecimento do pai e, sobretudo, sem o convívio, né, a convivência desse pai. A par disso, os defensores públicos da execução criminal, na época, fizeram uma pesquisa informal e constataram que mais da metade dos presos da Jaci de Assis e da Pimenta da Veiga também não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Obviamente, a gente fala isso sempre, nós nunca vamos dizer e afirmar que a criança ou a pessoa que não tem o nome do pai, ela vai se enveredar pelo mundo do crime. Jamais, jamais, jamais. Mas isso é um indicativo, ou seja, mais da metade das pessoas que estavam presas naquela época não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Olha quanta atrocidade aquela criança vive em sua vida por conta da ausência do pai, não só na sua certidão de nascimento, mas na sua vida, não é? E aí, aprofundando nesse tema, nós vimos que as crianças que vivem e crescem sem o pai, sem o convívio do pai, sem o nome do pai na certidão de nascimento, ela gera nela diversos traumas psicológicos e sociais. Essa criança, no dia dos pais, na escola, ela vai sofrer um trauma, porque não vai ter o pai acompanhando-a. Quando ela for abrir uma conta no banco, ela sofre outro bullying, porque não existe o nome do pai na certidão de nascimento e nos documentos pessoais.
ela vai criando, inconscientemente, obviamente, uma revolta muito grande no seu ser, e pode criar, e aí ela pode ir para o mundo das drogas, ela pode ir para o mundo do crime, gera-se a rebeldia, a violência escolar. Olha, se nem meu pai que me gerou quis me reconhecer, e se ele não quis me reconhecer é porque ele não me ama, por que eu vou ser um cidadão de bem? Eu vou praticar ilícito? Se nem meu pai que me ama, por que eu vou me amar? Eu vou me prostituir, eu vou me drogar para ver se eu esqueço isso e saro essa doença na minha alma, no meu coração. Se nem meu pai me ama, eu também não preciso me amar. Eu vou praticar o mal contra o outro também tem que sofrer a dor que eu sofro. Isso aí, psicologicamente, os psicólogos, né, e os psiquiatras explicam muito bem isso. Isso é muito ruim. E a Defensoria Pública, vendo tudo isso, nós buscamos parcerias, nós buscamos uma forma de resolver essas questões das crianças que foram registradas sem o nome do pai de uma forma célere e eficaz. O que nós fizemos? O Dr. Cleito disse bem que o primeiro papel da Defensoria Pública é tentar mediar, é tentar apaziguar aquela relação familiar. E a gente sabe muito bem que quando a gente tem um problema, o que você busca não é uma sentença favorável a você, não é só isso. Você às vezes a pessoa busca uma sentença, às vezes a pessoa busca vingança, mas o que a pessoa quer no fundo é paz. A pessoa busca paz, porque somente com a paz ela pode ter alegria na sua vida. Então você casa para você ser feliz e para você ter paz. Você estuda para você ser feliz e ter paz. Você possui amizades para você ser feliz e você ter paz. E na vida daquela criança, quando você busca resolver um conflito através da justiça, o que aquela criança, o que aquela mãe procura é paz, né, e condições de criar bem o seu filho. E a Defensoria Pública foi atrás da Prefeitura Municipal, buscou subvenção municipal para os exames de DNA, porque muitas vezes a gente chamava o pai, e a Defensoria chama todos os pais na Defensoria, para fazer essa educação em direitos, né? E fazer essa sensibilização também do pai, né? A gente fala com o pai, olha, você gerou um filho, você gerou uma vida que não pediu para nascer e nasceu de sua irresponsabilidade. Não tem outra saída, ou você convive com seu filho e se torna responsável por ele, de vontade própria, né? Esponte própria, ou nós vamos impor a ação judicial que vai te obrigar a fazer isso. Mas é muito melhor você, no fundo do seu coração, cuidar da carne da sua carne, do sangue do seu sangue, e conviver com essa criança, né? Conviver com seu filho e ajudá-lo na sua formação, né? É muito melhor você visitá-lo agora, conviver com ele agora, do que visitá-lo num centro de recuperação para drogados ou num centro de recolhimento de crianças, que é o CESEU, né? Então é muito melhor você participar disso agora. E os pais, normalmente, se sensibilizam com isso. E nosso índice na Defensoria Pública, o Dr. Cleito disse bem, chega próximo aos 80%, né? Então, é importante, a gente chama o pai e a mãe lá, e aí a Prefeitura Municipal subvencionou os exames de DNA. Hoje a Defensoria Pública, através dessa subvenção, oferece exames de DNA gratuitos para todas as crianças que nos procuram, não é? Nós fazemos o exame de DNA imediatamente, sem ação judicial, não é? Nós chamamos o pai na sede da Defensoria Pública e a mãe, fazemos uma educação em direitos para o pai, como nós já falamos, e para a mãe também. Então, mãe, a senhora está buscando uma pensão alimentícia aí de R$2.000, o pai ganha um salário mínimo. Não é possível nós fazermos com que ele pague R$2.000 se ele ganha R$145.000. Nós vamos ter que pegar um percentual do salário dele, ver se ele tem outros filhos, não é? Se ele não tiver outros filhos, nós vamos pegar um percentual do salário dele que vai ser destinado à pensão alimentícia, não é? E ele também vai ter que sobreviver. E a senhora já dá a contribuição da senhora
mas também tem que contribuir para a manutenção do seu filho. E educamos a mãe também, dizendo que o pai é o pai e vai amar aquela criança tanto quanto ela, e tem que conviver com aquela criança, né? A criança vai poder ir para a casa do pai, dormir na casa do pai, passar metade das férias escolares na casa do pai, porque os laços afetivos, eles só se formam e se fortalecem com o convívio. Sem o convívio, jamais existe a possibilidade de se formar laços afetivos entre filho e pai. E aí a Defensoria veio, o primeiro mutirão de direito a ter pai foi em 2010, nós levamos essa proposta e fizemos o primeiro mutirão, nós, defensores públicos daqui de Uberlândia, fizemos o primeiro mutirão em Belo Horizonte, em 2012, e de lá para cá, o projeto Mutirão do Direito a Ter Pai se expandiu para todo o estado de Minas Gerais, com apoio do Tribunal de Justiça, com apoio aqui em Uberlândia da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Vereadores, com apoio imprescindível da ICASO, né, que gere essa verba. A Defensoria Pública não... os defensores públicos, é bom que se diga, e a Defensoria Pública, ela não trabalha com o dinheiro da subvenção. Esse dinheiro é todo destinado à ICASO, que faz lá a licitação entre os laboratórios da cidade de Uberlândia e faz o pagamento e a prestação de contas anualmente para a Prefeitura Municipal. Então, através disso, nós podemos resolver, né, e dar a muitas crianças carentes de Uberlândia, do estado de Minas Gerais. Esse projeto se expandiu para todo o Brasil, projeto que nasceu aqui, foi fruto do trabalho dos defensores públicos daqui da cidade de Uberlândia. Esse projeto hoje ele está em Minas Gerais toda e está no Brasil inteiro, né? Inicialmente, o exame de DNA ele era subvencionado pelo Tribunal de Justiça, hoje já existe orçamento próprio para o pagamento do exame de DNA no estado de Minas Gerais. Então, esse projeto é um projeto que é a cara da Defensoria. Por quê? Porque nós resolvemos extrajudicialmente a questão da paternidade, não é? Então, de uma forma bem simples, o pai e a mãe chegam à Defensoria Pública. Normalmente, muitos pais falam, não, eu realmente sou o pai da criança, mas na época a gente está obrigado, não reconheci. Então, hoje o senhor tem dúvidas sobre a paternidade? Não, não tem. Nós fazemos o reconhecimento da paternidade na hora. Eles assinam o reconhecimento da paternidade ali naquele momento, vão ao cartório com aquele ofício da Defensoria Pública, o cartório faz o reconhecimento da paternidade, lavra-se uma nova certidão de nascimento, inclui-se o nome do pai na certidão de nascimento, o nome dos avós paternos e acrescenta-se ao nome daquela criança o nome de família ou o sobrenome do pai, né? Para aqueles pais que têm dúvidas, nós marcamos imediatamente o exame de DNA, eles já se dirigem da Defensoria Pública para o laboratório, faz a coleta do material genético, o exame de DNA fica pronto em 10 dias, né? 10 a 15 dias, né? Até 2 semanas no máximo. Até em 15 dias no máximo. Esse exame de DNA retorna para a Defensoria, nós marcamos uma segunda reunião com o pai e a mãe e abrimos o exame de DNA na frente dos dois. Sendo o pai, nós já explicamos para o pai, falou, olha, aquilo tudo que nós já falamos, né? Seu filho não pediu para nascer, vamos fazer o reconhecimento? Vamos. Ele fazendo o reconhecimento, nós já fazemos o ofício para se averbar a paternidade na certidão de nascimento, em qualquer parte do país, né? A criança pode ter nascido em qualquer parte do país. Nós fazemos o ofício para averbar o reconhecimento da paternidade e mais, nós fazemos, como o Dr. Cleiton disse, o acordo de guarda, né? De pensão alimentícia e os dias e horários de convivência, que é a chamada visitação. E esse pai já sai de lá, o pai e a mãe, totalmente pacificados naquele momento em relação à paternidade, o reconhecimento da paternidade, e com paz de espírito para seguirem as suas vidas com as suas famílias atuais, não é? Se existirem. E isso é muito importante, porque se leva aquelas pessoas a oportunidade de diálogo, né? Elas vão poder dialogar, o que não existe no mundo lá fora, na presença do defensor público, abre-se o canal do diálogo com muito respeito, com muita educação, né? E educando-se esses genitores, que vão ter que se aguentar até o final da vida, porque na ordem natural das coisas, a criança vai subsistir e eles vão morrer, ou seja, esse pai e essa mãe,
eles estão separados enquanto namorado e namorada, noivo e noivo, marido e mulher. Mas pai e mãe não separa. Pai e mãe é para sempre, não é? Ou vocês que estão nos assistindo pensam que vai se fazer um aniversário da criança de um aninho para a família paterna e outro para a família paterna. Quando essa criança se formar, nós vamos ter 2 formaturas, uma para a família da mãe e uma para a família do pai. Quando ela se casar, vão haver 2 casamentos, uma para a família da mãe? Não. A criança é o elo de ligação eterno entre essas 2 famílias e, sobretudo, entre essa mãe e esse pai. Ah, mas ele é isso, ele é assado. É o pai que você escolheu para o seu filho. Mas ela é isso, ela é a mãe que você escolheu para o seu filho a partir do momento que você teve esse relacionamento sexual e não fez a devida prevenção. Solução: convivência amistosa, respeitosa de um contra o outro, para que haja paz para os genitores, para a mãe e para o pai, mas, sobretudo, uma paz para essa criança poder crescer e se desenvolver, sem mais traumas psicológicos e sociais, muitas vezes gerados pelos próprios pais. Né, doutor Cleito? Uma questão importante, que talvez nós não falamos, é que, como o defensor público ele faz parte do Estado, a lei tem que dar, quando você faz um concurso público, você recebe uma função do Estado, uma parcela de poder do Estado. Então, no caso da defensoria, nos foi dado o poder de referendar o acordo que é feito pelas partes. E tem algumas leis que nos dão esses poderes. Uma dessas leis, ela obriga a toda criança que nasce no registro do pai, é obrigado o cartório a remeter para a defensoria uma lista de todas as crianças que nascem sem o nome do pai. E a gente tem um outro projeto também, que aí caso ela visita a mãe, onde quer que ela more, para informar desse projeto. Então chega na nossa mesa, uma vez por mês, a relação de todas as comarcas da região, de todas as crianças que nasceram sem o nome do pai. Como o doutor Fernando disse, geralmente nascem em Uberlândia entre 60 a 80 crianças por mês sem o nome do pai. Uma outra lei obriga que toda pessoa que seja presa, em 24 horas, tem que estar na sede da Defensoria Pública o nome de todas as pessoas que foram presas em 24 horas. E a Defensoria também atua nessa área. O doutor Fernando vai destacar, e já falou bastante, do projeto Mutirão do Direito a Ter Pai, mas nós temos vários projetos, várias parcerias. Um dos projetos, uma das parcerias mais profícuas que nós temos aqui também em Uberlândia, é um projeto com a Secretaria de Saúde, que quando a pessoa chega na Defensoria com um problema relativo à saúde, a Defensoria não entra com ação judicial contra o Estado ou contra o município. Dentro da Defensoria tem uma enfermeira, tem uma... Não é enfermeira? Uma farmacêutica da própria prefeitura que fica dentro da Defensoria para verificar aquele remédio que foi receitado, se ele já faz parte da relação de remédios que tem disponíveis. Então, isso, a gente tem essa parceria. Tem uma outra parceria que hoje a Prefeitura de Uberlândia ela dispõe de 2 equipes técnicas que atuam dentro dos 2 presídios, e isso significa uma economia de tempo, de dinheiro, muito grande para o Estado. Eu volto a palavra ao meu amigo doutor Fernando para ele explicar alguns detalhes sobre a nossa forma de atuação. Dr. Cleiton disse bem, o programa Saúde da Família, né? Os defensores públicos da execução criminal, fez uma parceria muito importante com a Prefeitura Municipal e com a Secretaria de Saúde. Hoje existe médicos do programa Saúde da Família no presídio de Assis e na Pimenta da Veiga. E isso gera, obviamente, uma qualidade de vida para aquelas pessoas que estão reclusas e uma economia muito grande para o Estado. Por quê? Porque não é necessário o Estado, por exemplo, deslocar esses presos para o hospital, né? A escolta hoje ela é muito cara, né? Então, com essas parcerias, isso é só um exemplo, essa atuação da Defensoria Pública em rede e com os vários órgãos, né, públicos e privados. Nesse caso, foi uma parceria com a Prefeitura Municipal e com a Secretaria Municipal de Saúde. Essa atuação, então, isso aí é um exemplo da atuação em rede,
nós temos os métodos de resolução de conflito. Hoje, todas as ações que a pessoa busca a defensoria pública para se interpor uma ação judicial, seja divórcio, seja guarda, seja pensão alimentícia, o primeiro passo do defensor público é chamar a parte contrária. Por quê? Porque através do chamamento da parte contrária, nós podemos fazer aquela ação de uma forma consensual e evitar vários e vários conflitos de uma ação judicial que pode demorar aí 2, 3 anos e ir se arrastando e tirando a paz de espírito de ambos os demandantes, né? Essa educação em direito é o que nós estamos fazendo aqui hoje, levando a educação para essas pessoas. Isso é muito importante, né? Muito mais valioso, isso o pessoal da televisão fala muito isso, né? Mais valioso do que o conhecimento é a informação, porque se você não tem informação sobre um determinado tema, você não pode acessar aquele tema, porque você não tem essa informação. Não é verdade? Isso é educação em direitos. E construção de políticas públicas, não é? Quando necessário, nós fazemos intervenções junto aos vereadores, junto aos deputados estaduais, os deputados federais e senadores, para articulação legislativa, beneficiando sempre o cidadão carente, o cidadão hipossuficiente. Isso é a igualdade constitucional, né, que se fala, que todos são iguais perante a lei. E a igualdade, pulou aqui, e a igualdade é isso aqui, não é dar a todos um caixotinho, né, para se subir. É dar aquele menorzinho 2 caixotinhos para que ele tenha condição de ver o jogo. Vocês estão vendo isso aí, né? Caixotinho é lá da minha terra, né? Isso aqui em Uberlândia não existe essa palavra. Mas é aquilo lá, ó, aquele que não precisa de um caixotinho, ele não precisa. Ele já tem as condições, né? Ele já tem a altura para ver o jogo. Aquele que precisa de uma caixinha, ele sobe em uma caixinha. Aquele que precisa de 2, ele vai subir em 2, para que todos tenham igualdade formal e substantiva de assistir ao jogo. Então, a Defensoria Pública é justamente isso. Ela existe para dar acesso às pessoas que não têm condição de pagar um advogado e nem as custas do processo, para que elas possam interpor essa ação judicial. E aquelas pessoas que não têm acesso aos seus direitos, a Defensoria Pública muitas vezes acessa o direito, faz com que a pessoa tenha o direito, por exemplo, ao reconhecimento da sua paternidade, sem ação judicial, né? E isso é muito importante. Aí nós já falamos do mutirão do direito a ter pai, nós estamos agora em outubro realizando o mutirão do direito a ter pai, ele está acontecendo em todo o estado de Minas Gerais, né? E é um projeto nosso aqui que nós já falamos bastante. E filho do mutirão do direito a ter pai foi o mutirão das famílias. Muitos pais, às vezes, iam reconhecer os seus filhos e estavam morando com as mães. E a gente fala, por que o senhor não reconheceu quando se fez a certidão de nascimento? Na época a gente não estava junto, na época eu estava trabalhando, não podia perder meu dia de serviço, na época nós estávamos brigados, mas hoje nós estamos em família, hoje eu e ela vivemos juntos e a criança também. Aí nós faríamos, né, e fazíamos o reconhecimento da paternidade e essa pessoa falava, nossa, mas sonho nosso é nos casarmos, mas o casamento ele é muito caro, né? Nós não temos condições de arcar com o casamento. E aí a Defensoria Pública, em parceria também com um grande apoiador da Defensoria Pública, desde o primeiro mutirão do direito a ter pai, foi o cartório de registro civil, né? Que tem uma visão muito social das demandas da população carente. Nós buscamos o cartório de registro civil e fizemos casamentos coletivos e hoje nós fazemos o requerimento para que as pessoas possam se casar de forma gratuita. Mas não é só isso. Muitas pessoas que estão naquele relacionamento, eles tinham relacionamentos anteriores que não estavam resolvidos. Ele tinha um casamento anterior, tinham filhos daquele casamento anterior, não tinha se divorciado ainda,
E aí a Defensoria promove a pacificação social, ou seja, nós resolvemos a questão anterior daquela mãe de relacionamentos anteriores e, sobretudo e principalmente, daquele pai de relacionamentos anteriores, promovemos o divórcio, a dissolução da união estável daquele relacionamento anterior, fazemos o acordo de guarda, pensão alimentícia e convivência, e nós pacificamos os relacionamentos anteriores. E, sobretudo, nós fortalecemos a entidade familiar daquela pessoa, promovendo a união civil de forma gratuita. E aí nós fazemos o casamento gratuito dessas pessoas. E esse é o Mutirão das Famílias, que também é um projeto da Defensoria Pública de Uberlândia, que também já se expandiu para Belo Horizonte. No ano passado, no ano retrasado, foram feitos 1.000 casamentos coletivos de uma vez só em Belo Horizonte. No ano passado parece que foram 500 casamentos coletivos. E esse ano, infelizmente, em virtude da pandemia, o evento foi adiado. Nós fazemos também a Defensoria Pública Itinerante. E a Defensoria Pública Itinerante é justamente a educação em direitos. Nós fazemos atendimentos nos bairros, nos distritos. A Defensoria Pública possui um ônibus, né? E quando existe, por exemplo, transtornos e tragédias como de Brumadinho, a Defensoria Pública, em menos de 6 horas depois do acontecimento da tragédia, já estava em Brumadinho, não é, com o ônibus itinerante, já atendendo a população que foi afetada pelo derramamento da barragem. E a Defensoria Pública em Brumadinho fez vários e vários acordos extrajudiciais com o apoio do Tribunal de Justiça, mas acordos céleres, porque aquelas pessoas que estavam sem casa, sem documento, sem roupas e muitas vezes com os parentes próximos falecidos, não podiam esperar. A Defensoria Pública procurou, na época, a direção da Vale, com apoio do Tribunal de Justiça, e fez vários e vários acordos, trazendo um pouco de paz àquelas pessoas que ficaram totalmente no desamparo em virtude da tragédia. Nós temos um projeto também interessante, Cuidado Além das Grades. Esse projeto ele foi criado pelos defensores públicos da execução criminal, juntamente com a doutora Bárbara, e eles entenderam, os defensores públicos, e aí vai a sensibilidade do defensor público, né? Várias e várias mães, obviamente do sexo feminino, elas estavam reclusas, né? E o principal sofrimento delas era não saber quem estava cuidando dos seus filhos aqui fora. Muitas vezes, quando a mãe é presa, o filho fica ao relento, fica com algum parente, fica com algum vizinho, né? E quando não se tem parentes, não se tem vizinhos, não se tem pais, as mães ficam em sofrimento intenso dentro da penitenciária, porque elas não têm notícias dos seus filhos aqui de fora. Uma criança de 2, 3 anos, ela não tem a capacidade de ir à cadeia, visitar a mãe e dizer: ó, mãe, eu estou com fulano de tal, eu estou com ciclano de tal. Muitas pessoas aqui de fora entendem que a criança não tem que ir visitar a mãe. Então a Defensoria Pública, juntamente com a ICASO, fez um diagnóstico dessas mães no cárcere, né, que são mães que estavam reclusas, e fez a busca dessas crianças aqui de fora, regularizando inclusive a situação dessas crianças aqui de fora. Então se buscou com quem essas crianças estavam, definiu-se guarda, a pensão do pai normalmente, a busca e a informação do pai, porque às vezes o pai não sabia sequer que aquela mãe estava presa, não sabia sequer notícias do seu filho. Então se chamou e se regularizou e se levou a essas mães um pouco de paz, para que elas pudessem cumprir a sua pena, né? Pagar, entre aspas, pelo seu crime de uma forma mais digna e de uma forma mais tranquila possível. E esse projeto da Defensoria Pública aqui de Uberlândia também ganhou o Prêmio de Práticas Exitosas em Belo Horizonte em 2009. Foi um projeto bastante aplaudido em nível estadual. Um projeto muito interessante é que a gente volta a falar da educação em direitos,
é o projeto Defensores Populares. Esse projeto, aqui eu volto a dizer o nome da doutora Bárbara, ele é coordenado pela doutora Bárbara e ele é um projeto muito interessante. São ministradas palestras aos sábados para a sociedade em geral, para que essas pessoas sejam formadas em assuntos diversos e sejam fomentadores ou catalisadores desses assuntos na comunidade onde ela vive. Então, participaram desse curso Defensores Populares freiras, vereadores, assessores, bacharéis em direito, enfermeiros, médicos, pastores, presidente de pastoral carcerária, ou seja, a Defensoria Pública buscava vários atores, né, e palestrava para essas pessoas diversos temas, né, no sábado, para que essas pessoas se tornassem defensores públicos populares e pudessem levar, e aqui a gente está falando disso e voltamos a repetir, a informação à pessoa lá da comunidade, lá do bairro. Vários líderes de bairros fizeram esse curso para entender como é que funciona o Estado, qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel do SUS, qual é o papel da Defensoria Pública, qual é o papel do Judiciário, qual é o papel da Prefeitura Municipal, né? O que nós podemos cobrar, a forma que nós podemos cobrar, quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações. E esse curso ele foi muito proveitoso, sabe? Vieram palestrantes das mais direitos da criança com deficiência, direitos das mulheres vítimas de violência, né? Direitos das gestantes. Então foram vários e vários temas e foi um projeto muito bacana também, e aconteceu aqui em Uberlândia no ano passado e no ano retrasado. A Defensoria Pública, em suma, né, doutor Cleiton, eu acho que é isso, né? O papel da Defensoria Pública, de uma forma muito sintética que nós fizemos aqui, mas às vezes até alargada demais, mas de forma sintética, mas nem tanto, né? Ou seja, acontece muito, mas nem tanto. Dessa forma, nós quisemos, eu e o doutor Cleiton, levar um pouquinho para a população o que é a Defensoria Pública e o papel da Defensoria Pública na sociedade atual, e principalmente esses projetos extrajudiciais. Porque por mais que se fale, por mais que as pessoas conheçam, muitas pessoas ainda não têm a informação de como é que funciona, onde que eu procuro, para ter o reconhecimento do meu filho, para entrar com a ação de divórcio, para entrar com a ação de guarda, não é? Por populares. Esse é o papel da Defensoria Pública, é um papel que eu e o Dr. Cleiton amamos fazer e agradecemos a Deus todos os dias de poder levantar e ser essa nossa missão constitucional. E interessante, até para finalizar, o Conselho Nacional do Ministério Público fez uma pesquisa, e uma pesquisa de todas as instituições públicas, né? Então, nessa pesquisa, participou o Poder Judiciário, o STF, a Câmara dos Deputados, o Congresso, a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, os órgãos executivos, né? Prefeitura, o Estado, o Governo Federal, Forças Armadas, várias instituições públicas, né? E, para nossa surpresa, mas muito mais para nossa alegria, a Defensoria Pública foi apontada pela população que participou dessa pesquisa. Ela foi feita no Brasil inteiro, e nós lembramos a vocês que a Defensoria Pública existe só em 30% das comarcas de todo o território nacional, e isso é uma coisa que nós devemos mudar. Existe Poder Judiciário para julgar o cidadão em todas as comarcas. Existe o Ministério Público em todas as comarcas, mas existe Defensoria Pública para defender o cidadão carente, dar vez e voz à população carente e aos seus direitos, só em 30% das comarcas do Brasil, não é?
E em Minas Gerais isso não é diferente. Vamos, como bem disse o Dr. Cleito, dar posse a 28 novos defensores públicos, mas nós possuímos ainda um déficit muito grande, muito grande. Isso é uma luta nossa e, aproveitando o espaço da TV Câmara, isso é uma luta que o cidadão tem que clamar por isso. É um direito do cidadão, um direito constitucional, ser atendido quando carente por um defensor público para que a sua demanda seja resolvida. Não, e falou muito bem o Dr. Cleito, não desmerecendo de forma alguma todos os outros órgãos do sistema de justiça, não é? E o Dr. Cleito falou brilhantemente, o advogado, ele mata um leão por dia, essa é a palavra, porque ele tem que ser bom todos os dias, né? Ele tem que correr atrás, ele tem que provar que é bom, que não está ultrapassado, que atende bem o cliente, que o processo dele anda rápido, e ele vai atrás do judiciário, vai atrás do promotor e tenta de todas as formas fazer a defesa do seu cliente, né? Então, jamais desmerecendo o advogado, né? Jamais desmerecendo qualquer instituição, mas a Defensoria Pública ela é essencial e ela está prevista na Constituição Estadual. Então, é direito da população carente ser atendida por um defensor público que prestou uma prova, né, um concurso público que foi aprovado por uma instituição que é perene, né? A continuidade do serviço público ela é vista, por exemplo, na Defensoria Pública. A Defensoria Pública trabalha 12 meses por ano, trabalha nos plantões, ou seja, aquela pessoa não é atendida pelo defensor público Fernando Orlan. Aquela pessoa ela é atendida pela Defensoria Pública. Então, amanhã, se eu estou afastado por qualquer motivo, está lá o Dr. Cleiton que vai continuar aquele processo. Se o Dr. Cleiton amanhã se afastar, existe outro defensor público e assim por diante. Então, isso é um direito, nós temos que convocar a sociedade, né, para levar esse pleito aos governos, né, e, se Deus quiser, apesar da existência da Lei Complementar 80, a Defensoria Pública ela tem que se expandir, tem que estar, dentro de pouco tempo, em todas as comarcas do Brasil, né? Porque isso é um direito de todos nós, inclusive meu. Se amanhã ou depois eu precisar de um defensor público, eu quero contar. Lá na minha cidade, para onde eu vou me aposentar e mudar, né, que é bem petitinha, eu quero ter um defensor público lá para me atender num caso de saúde, né, num caso que eu precise, certo? E aí, para nossa grata surpresa, a instituição mais confiável de todas, né, a importância, a instituição mais importante e mais confiável de todas é a Defensoria Pública. Foi dita pelos entrevistados que é a Defensoria Pública, sabendo que a Defensoria Pública existe só em 30% das comarcas, né? Então, numa analogia, possivelmente só 30% das pessoas ali tiveram contato com a Defensoria Pública. E mesmo assim a Defensoria Pública foi dita a instituição de maior importância, não é? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, tranquilo. Então, eu já vou agradecer daqui, depois o senhor agradece daí então, né? Eu queria novamente agradecer a Escola do Legislativo, parabenizar por todo o cuidado sanitário que vocês tiveram aqui. Nós vimos aí pelas imagens que não existe público por conta da pandemia, né? Nós só tiramos as máscaras ali, mas álcool em gel em todos os cantos, né? Então, isso era uma preocupação muito grande nossa e nós fomos muito bem recebidos e muito bem tranquilizados pela Escola do Legislativo, né? Então, eu queria agradecer à Escola do Legislativo essa oportunidade, esse espaço que é aberto à Defensoria Pública, né? E por toda a audiência que a TV Câmara possui, tanto no canal 9.3 como no canal do YouTube, né? Esse espaço é muito importante para se levar à população de Uberlândia, de toda a região, essa educação em direitos, né? Então, parabéns à Câmara Municipal por existir a TV Câmara, por existir a Escola do Legislativo, né? Isso aí vem de vários e vários anos, né? Então, há de se manter esse canal de comunicação com a população,
para que a população saiba o que o Poder Legislativo faz no seu dia a dia, né? Como estão sendo votados os projetos de nosso interesse e, sobretudo, para que seja levada à população informações, como a que nós assistimos esses dias para trás, né, na terça-feira passada com a doutora Bárbara, né, e com a delegada, e tantos outros programas. E isso é muito bom, isso é informativo, né, isso é cultura, né, isso é sabedoria para a população que assiste. Muito obrigado, então, a vocês. Tanto eu como o Dr. Cleiton, tenho certeza, estamos sempre à disposição, sempre precisarem para qualquer demanda e para qualquer assunto relacionado à Defensoria, nós estaremos sempre presentes aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês e até a próxima, se Deus quiser. Complementando só, agradecer mais uma vez a Escola Legislativa. A gente, como o Dr. Fernando pontuou, todos os projetos nossos a gente faz questão de vir aqui, e a audiência ela é muito interessante porque é repetido o programa, e esse projeto nosso, especificamente do Mutirão, a gente tem o projeto durante todo o ano, ou seja, durante todo o ano a gente recebe a relação de todas as crianças que nascem, seu nome do pai. Durante todo o ano tem a visitação da equipe da ICASO informando, mas quando a gente faz um mutirão, e como eu disse, o primeiro lugar que a gente vem para divulgar é aqui, na Câmara Municipal, né, através da TV Legislativa, e isso repercute bastante. Então, apesar do serviço existir durante todo o ano, quando a gente vem aqui, esse poder que tem de comunicação, da mídia, ele é muito importante, as pessoas ficam sabendo e nos procuram. Mais uma vez, então, nós estamos à disposição. Lembrando que, mesmo na pandemia, nós não paramos de funcionar em momento nenhum. A Defensoria Pública ela criou vários canais de comunicação. A gente tem um site da Defensoria Pública, basta a pessoa entrar lá, ela vai achar os nossos canais de Uberlândia de comunicação. A gente tem um e-mail para falar, a pessoa estiver de casa, através do e-mail, ela fala diretamente na Defensoria Pública. Ela vai chegar lá, ela tem no site, tem os nossos canais de comunicação, se ela quiser falar diretamente na área da família, se ela quiser falar diretamente na área da execução penal, se ela quiser falar diretamente na saúde, nós temos todos os canais. E se ela quiser uma informação geral também, nós temos telefones para ela se comunicar. E, excepcionalmente, em função da pandemia, a gente abre todos os dias, das 12 às 17 horas, na Defensoria Pública, para atender excepcionalmente. Mas essa pessoa que tem alguma dificuldade com o WhatsApp, com o e-mail, ela pode ir lá pessoalmente, que também será atendida. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. A Defensoria Pública está à disposição sempre de vocês. Muito obrigado. Para encerrar, eu gostaria só de mandar um grande abraço a todos os defensores públicos de família, né? Em especial meu amigo que está aqui do lado, companheiro de muitas batalhas, o Dr. Cleiton, né? Fazer o reconhecimento a todos os defensores públicos da comarca de Uberlândia pelo trabalho de excelência que vem fazendo em prol da população carente da nossa comarca, e também um agradecimento bastante efusivo aos funcionários administrativos nesse tempo de pandemia, né, que conseguiram mudar a forma de atendimento para a forma digital, e aos nossos estagiários, né? Os nossos estagiários trabalharam muito nesse tempo de pandemia. Eu não sei os processos do Dr. Cleiton, mas os meus, eles dobraram, né? Nossas ações, por conta de toda a pandemia, as ações aumentaram muito, e nós só conseguimos graças ao empenho aí dos funcionários administrativos e dos estagiários e do desdobro de todos os defensores públicos da família, né? E eu queria agradecer o Dr. Cleiton ter topado participar aqui desse programa, né, junto comigo, e agradecer de forma especial mesmo pela nossa amizade, né? Um grande abraço e obrigado a todos. Em nome da Câmara Municipal de Uberlândia, nós gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Cleiton Rodrigues e também do Dr. Fernando Orlan. E aquelas pessoas que nos acompanham, é interessante apenas deixar a título de informação que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais fica localizada na Avenida Fernando Vilela, 1313. Se vocês puderem deixar também o telefone de contato para aquelas pessoas, né,
que não tem a informação, seria interessante. Não, tá. Eu vou mandar depois para vocês um folder nosso com todos os canais, para ficar mais didático, mas o telefone principal da Defensoria, que é um PABX, é o 3235-0799. 3235-0799. Muito obrigado mais uma vez a presença aqui no programa da Escola do Legislativo. E antes de encerrarmos, eu gostaria de lembrar que este ano nós teremos eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Seu voto é muito importante. Através dele, nós fortalecemos a democracia, garantimos nosso direito de escolha e contribuímos com as mudanças em nosso município e no nosso país. Por isso, pesquise, informe-se, conheça seus candidatos e no dia 15 de novembro, exerça seu direito, vote. Você continua aí assistindo a TV Câmara 9.3 e lembrando que fica por dentro de tudo que acontece no Poder Legislativo, que acontece aí pelos nossos canais e também na internet. Nosso muito obrigado pela companhia e voltamos no próximo programa. Tenham todos uma ótima tarde. Programa Escola do Legislativo.